Olá, Geminiano! Olá, Geminiana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão, Geminiano, por estar de volta. Bom, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de janeiro de 2026. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinado, Geminiano? Bora lá, já te convido a respirar fundo. Trazer corpo, mente e espírito pro aqui e pro agora. E vamos entender a espiritualidade, energia geral, uma carta, por favor, para janeiro de 2026, para o signo de Gêmeos. Geminiano, a gente está falando aqui de você não esperando mais com que as coisas aconteçam. A gente tem o Cavaleiro de Ouros com o 8 de Copas. Aqui, olha isso. Ok, entendi. Bora lá, ó. Eu não vou ficar esperando mais alguém vir me tirar de alguma situação. Eu não vou ficar esperando mais com que eu seja valorizado nesse ambiente. Eu não vou ficar esperando mais com que as coisas aconteçam ao meu favor. Eu sigo, eu vou em frente, independente do resultado que eu vá encontrar. É muito geminiano aqui, muito determinado a fazer 2026, já começando em janeiro, né? Fazer 2026 ser um ano extraordinário, digamos assim, né? E esses primeiros passos já são dados agora em janeiro. A gente vai entender melhor quais são esses passos, tá? Que o geminiano vai fazer, se é em relação a relacionamento, se é em relação à vida material, mas aqui claramente para mim tem muito mais a ser compreendido e vivido do que você acredita. É como se eu, por exemplo, eu estava esperando muito que essa situação, que essa oportunidade em específico virasse ao meu favor, de certa forma. Só que eu já entendi que talvez o que eu estou precisando, ou o que eu mereço viver, ou o que de fato a vida, o universo preparou para mim, não é essa situação. Talvez o momento que eu me associei a essa situação fosse um momento de insegurança, um momento que eu tivesse meio perdido, meio não só perdido, mas às vezes inseguro ou com medo de algumas coisas, sabe? Porque a gente tem esses momentos de medo, né? E quando a gente está com medo do futuro, do que é incerto, a gente acaba se pegando naquilo que traz mais estabilidade, mais firmeza. E aqui, Geminiano, já traz você numa energia diferente, com esse entendimento de que talvez essa escolha que você tomou, né, essa espera que aconteceu, porque aqui a gente tem um momento de espera, que o Geminiano esperou por alguma coisa, né, posso estar falando aí do final de 2025, de alguma forma, algo que você esperasse que viesse numa velocidade maior e que acabou não vindo, que existem promessas, mas existe o que a vida fala aqui, através desse 10 de ouros, é que existe muito mais a ser conquistado por você. A vida só estava te testando o seu nível de merecimento. Entende? Aqui tem muito uma questão, por exemplo, como que eu vou trazer isso para o modo mais objetivo da vida? Por exemplo, assim, você sabe que você merece um diamante, mas aí a vida deu uma sacudida e te entregou uma pedra. E aí você pegou essa pedra. Porque o barco estava balançando demais, a vida estava sacudindo demais em algum momento. E você acabou pegando essa pedra para poder se firmar de certa forma em alguma coisa, sabe? Só que o que a vida queria de você naquele momento era que você não pegasse essa pedra, entendesse o reconhecimento, entendesse o seu próprio valor, entende? Porque a gente só de fato consegue entender aquilo que a gente merece, muitas vezes são os momentos de dificuldade. Né? A vida não vai trazer algo muito bom para você. Por isso que muitas coisas, né, trazem essa, até na mitologia, nas próprias histórias que são contadas, a grande conquista, o grande triunfo, ele vem depois de uma batalha. Só que uma batalha que tem persistência e que tem confiança de que o que a pessoa realmente quer e que realmente merece está ali do outro lado. Entende? Aqueles grandes encontros, aqueles grandes casamentos, aquelas grandes coisas, são muitas vezes a partir de pessoas que confiaram, que não pegaram qualquer contatinho no meio do caminho para desviar
de certa forma. Confiaram que tem algo muito melhor. Porque quanto mais você fica ali com aquele contatinho, né, como eu falei agora, como a gente estava falando, a vida te deu alguma oportunidade, sei lá, às vezes te apresentou, nem te deu, te apresentou alguma oportunidade que você se firmou naquilo. E eu estou falando isso, gente, com propriedade, com base na minha própria história de vida. Quantas vezes eu, sabendo que eu merecia algo melhor, eu agarrei naquilo que eu tinha no momento, com medo de faltar, com medo de não ter, porque um dia já faltou, um dia eu já não tive, entende? E a gente repete isso, né? A gente muitas vezes se ancora em nós mesmos. E qual que é a grande transformação aqui? Eu apego em... É muito daquilo, eu não confio. Tem uma frase que diz, eu não confio no galho, eu confio nas minhas asas. Eu confio que existe a espiritualidade que é muito maior, que guia e que me coloca. Se eu passo por um momento de dificuldade, eu sei que aquilo é importante para eu conquistar algo que eu mereço, entende? Pega grandes exemplos aí, por exemplo, sei lá, um exemplo que me veio aqui agora. Um exemplo que me veio agora aqui, né? A Juliette do Big Brother, quando ela ganhou, eu nem lembro qual que era, porque eu não assisto Big Brother, mas é uma história que me chamou muita atenção, digamos assim. Ela foi apedrejada, né? 3 meses ali dentro, apedrejada, lutando conflitos, todo dia era um conflito diferente, mas o público do lado de fora estava vendo toda aquela situação. E ela saiu, quando ela saiu vitoriosa, né? Ela não conseguia ver, enquanto estava ali no campo de batalha, ela não conseguia ver tudo o que estava acontecendo, ela só estava resistindo, lutando e persistindo, não desistiu, não se rendeu ao que era mais fácil, não se associou a pessoas que não estavam alinhadas ao seu discurso desde o começo, sabe? Ela simplesmente persistiu, lutou e acreditou, saiu vitoriosa. E quando saiu, ela entendeu do lado de fora, todo mundo estava vendo aquela situação. E esse todo mundo, né, todos esses milhões de seguidores que ela ganhou, pessoas que ela conquistou, digamos assim, é como se fosse a espiritualidade na nossa vida. Muitas vezes a gente está ali no meio do processo de batalha, confinados na nossa própria história, que a gente não consegue ver de um ângulo maior, sabe? Mas a gente precisa acreditar, a gente precisa ser honesto e fiel à nossa própria história, à nossa própria vida, tá? E é muito do que fala aqui. Tem algo que você... E pode ser que a vida vá te testar de novo em janeiro, né? Às vezes pode ser que você saiba que você merece uma oportunidade melhor, mas vai te aparecer uma oportunidade, porque aqui a gente tem alguma coisa chegando. Pode ser que te apareça alguma oportunidade, a gente vai entender melhor isso, se é relacionamento, se é carreira, enfim. Mas tem alguma oportunidade chegando que às vezes nem você sabe que não é a que você quer, não é a que você merece. E a vida vai te testar. Toma aqui essa pedra, né? Aqui tem uma pedra que tem um diamante. Esse diamante está guardado para depois. Vou te dar uma pedra. Você vai querer a pedra ou não vai? Nossa, mas eu tô com fome, eu tô passando dificuldade, eu tô com... Aqui a gente não tá falando de ninguém que tá passando fome, não, tá? A gente pode estar falando aqui de você inseguro. Existe uma questão emocional, um apego emocional. Não é sobre ter fome, não é sobre ter... Não. É uma questão de apego mental, emocional, digamos assim. Então a vida vai te testar, né? E aqui eu posso estar falando muitas vezes com pessoas que vão ter que colocar o ego no bolso e falar, mas eu já estive nessa situação e agora eu estou nessa situação. Sim, a vida quer te ver nessa situação para poder te entregar algo ainda maior, porque é nessa situação que você aprende a ser mais humilde, que você aprende a ter outras ferramentas e recursos que são extremamente importantes para que a gente consiga sustentar grandes volumes, entende? Para que a gente consiga sustentar grandes relacionamentos, grandes coisas, né? Faz sentido, geminiano? Me deixa saber se essa introdução aqui, eu já falei 10 minutos quase, né? Se essa introdução aqui fez sentido para vocês de alguma forma. Entenda o seu merecimento, geminiano. Você é uma pessoa que trabalhou muito por si mesmo e muitas vezes pelos outros e merece algo muito bem estruturado, tá? Não deixa que o medo de faltar, não deixa que... Aqui eu posso estar falando de um padrão também.
de abandono, né? Um padrão de medo de não ser aceito de certa forma. Não sei. Tem uma questão aqui, um padrão que a vida talvez vá te testar uma última vez antes de te entregar esse grande triunfo, né? Vamos ver aqui, relacionamento. Uhum. Geminiano, eu posso estar falando aqui de você. Gente, o que eu vou falar aqui não é para todo mundo, tá? Mas atenção, porque pode ser para você. O seu campo profissional, ele traz uma questão de parceria afetiva em algum momento. Então, eu posso estar falando aqui para pessoas de, sei lá, 50, 60 anos, isso é indiferente, tá? Pessoas de 30 anos, de 20 anos, isso é indiferente. O que eu vou dizer aqui é, o seu campo profissional, ele pode ter alguma questão de relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu estou nesse trabalho e estou sendo ameaçado por um chefe, eu estou sendo chantageado por um chefe, ou estou sendo, como que é a palavra? Assediado, né? Isso que eu queria trazer desde o começo. Essa questão de algum tipo de assédio, tá? Só que é preciso. Como que eu vou falar isso? É preciso você não ter medo de perder, é preciso você não ter medo de falar, é preciso você não ter medo de expor de certa forma, tá? Pode ser que para você nem seja um assédio, pode ser que nem seja um abuso de autoritarismo, pode ser que não seja algo muito gritante assim, mas qualquer coisa que tire a sua paz, que interfira na sua dignidade, no seu senso de merecimento, é algo que precisa ser pontuado, tá? Aqui a gente tem o 3 de ouros com o 7 de espadas, e me vem muito essa mensagem. Algo que pontue, independente do que seja. Porque isso vai não só te ajudar, como vai abrir caminho para outras pessoas também. Né? Às vezes, por uma coisa simples que você expõe no seu ambiente profissional, às vezes, por uma coisa simples que você expõe, você vai dar visibilidade e coragem para uma outra pessoa que passou por algo mais profundo, por algo um pouco pior. Entende? É uma questão muito específica, mas pode ser para você, tá bom? Caso você não tenha um trabalho, esteja procurando por um trabalho, aqui é para você não perder, aqui fala muito para você não perder muito tempo, né? Ou então tenho um trabalho já, mas quero ir para algo melhor. Aqui fala para você não perder muito tempo com aquilo que não deu certo. Ah, fui para uma entrevista, estão ali me prometendo. É muito para você não investir muito emocional e ficar pensando muito nessa situação. Tá? Utilize o seu pensamento e o seu tempo para focar em algo que vai te trazer mais benefícios, digamos assim. Né? Porque aqui é como se você estivesse perdendo um pouco de tempo insistindo em algo que não te traz o 10 de ouros, né? Digamos assim, não te traz esse reconhecimento completo, não te traz essa realização, tá? Aqui pede muito uma questão também de dominar os seus instintos para não sair como culpado de alguma história. A carta da força me fala muito sobre eu vou ter que fazer isso da melhor maneira, mas eu vou fazer, entende? Eu não gritando aos sete ventos da forma como eu faria em outros tempos. É agir de uma forma mais estratégica, independente do que seja. Então, por exemplo, eu quero conquistar um novo trabalho, né? Estou desempregado, quero conquistar um novo trabalho. Não vá como você sempre foi. Não mande o currículo como você sempre mandou. Busque uma questão mais estratégica, algo mais alinhado, algo que as pessoas geralmente não fazem, sabe? Demonstre que você tem algo além, porque você tem.
né? Essa carta do 3 de ouros me fala que você tem algo além. E esse algo além pode ser alguma habilidade que você tem, mas pode ser também um contato. Um contato que consegue te colocar em uma situação um pouco melhor, ou um contato que vai te, sei lá, te ajudar a conseguir uma oportunidade. Aqui tem uma questão de mudança de cargo, mudança de empresa, ou mudança de, não sei, de departamento, mas envolvido com outras pessoas. E aí pede para você ser mais estratégico, para mudar esse posicionamento, tá? E não tenha medo de deixar para trás aquilo que precisa ficar para trás, né? É muito daquilo, eu estou pedindo um trabalho novo, mas estou nesse trabalho. E aí quando eu tenho a oportunidade de largar a mão desse trabalho, eu não largo porque eu tenho medo de ficar desempregado. Às vezes a única forma de você conseguir um novo emprego é estando desempregado. Porque é a única forma que você vai dar 100% de você mesmo para fazer dar certo. Porque se você está ali naquela situação que não está tão boa, mas que está, entende? Que de certa forma vai empurrando com a barriga, muitas vezes você não vai dar 100% no seu plano A. Você continua ali no plano B. É muito disso. Não tenha um plano B. Tá? Se você confia em você, se você sabe do seu potencial, acredita em si, confia. Confia nas suas asas. Tá? Confia no plano A. Muitas das pessoas que deram certo, elas nunca tiveram um plano B, elas sempre tiveram um plano A. Muitas dessas passaram por muitas dificuldades, comeram, né, pouco, saíram pouco, sem festa, muito estudo, passaram por dificuldades, mas estavam presentes no plano A. Não adianta eu querer ter tudo e todos e querer ficar ali no plano A, tô no plano A, tô ali focado no plano A. Mas o plano B aparece, é muito daquilo que eu falei antes, né? Também se resume nisso. Tô ali no plano A, tá ali, mas tô aqui fazendo esse trabalhinho extra aqui que vai me dar um plano B, vou fazer esse aqui que vai me dar um plano B, tô alimentando essa outra situação, e aí acaba que o plano A ele tem, sei lá, 40% do meu tempo, 40% da minha dedicação, porque muitas vezes eu tô no ego, eu não quero dar um passo para trás, eu não quero voltar a morar com os meus pais para dedicar 100% e estudar para vivenciar o meu plano A. Eu não quero dar um passo para trás, sei lá, ir para um apartamento menor, ou eu não quero dar um passo para trás. Tem uma questão aqui assim, tá? Não tenha medo de desconstruir aquilo que você já construiu para construir algo ainda melhor. Essa é a mensagem para a área profissional. Vamos entender aqui em relação a relacionamentos. Relacionamentos amorosos para janeiro, para o signo de Gêmeos. E deixa eu saber, gente, se está fazendo sentido para vocês. Sua interação é muito, muito, muito bem-vinda e muito importante, tá? 3 cartas, por favor. Uhum. Uhum. Geminiano, relacionamento, a gente tem algo pequeno, né? Uma situação emocional que não é aquela situação que transforma tudo, mas sabe, aquela primeira faísca que quando colocada no lugar certo, na hora certa, tem a possibilidade de fazer um fogaréu? É meio isso que eu vejo aqui. Só que é uma questão que em muitos momentos eu não estou depositando toda a minha confiança de que essa faísca pode fazer um fogaréu, entende? E isso acaba bloqueando, isso acaba apagando essa faísca, digamos assim, né? Aqui tem muito uma questão de inícios, tá? Ou então muito uma questão, por exemplo, assim, de um relacionamento que eu já tenho há muito tempo, mas que já não tem mais aquele mesmo fervor, o fogo do início, entende? E aí é importante lembrar que, por exemplo, qualquer tipo de relacionamento, se é uma amizade, se é lá na minha família, se é no amor, que seja, com amigos, se eu estou começando um novo relacionamento e aquilo eu já tenho que ficar com o pé atrás, é de fato um relacionamento que é importante, que eu preciso dar continuidade nisso, né? A gente tem enforcado com o 5 de espadas. É um momento onde eu preciso defender a minha estratégia.
Eu não posso me associar a qualquer pessoa simplesmente pelo cômodo, simplesmente pela promessa. Eu preciso ser mais estratégico em relação ao relacionamento, tá? Agora, se é algo, por exemplo, que eu já tenho muito tempo com essa pessoa, ou então já tenho um contatinho ali que eu alimento há bastante tempo. Aqui fala muito o seguinte, tem uma acomodação, né? A carta da sacerdotisa aqui, ela me traz muito uma acomodação. Tem a projeção, tem a estabilidade, mas tem algo muito acomodado. Talvez seja a hora de buscar, não fora do relacionamento, mas dentro do relacionamento, algo que vá te trazer incentivo com essa pessoa de novo, sabe? Que vai fazer você estruturar, para que isso não seja sempre um motivo de culpa, isso seja sempre um motivo de travar, né, as suas emoções, que acabam travando os seus pensamentos, que acabam travando a sua vida como um todo. E às vezes eu estou ali me questionando, por que na minha saúde eu tenho essa questão? Porque às vezes eu estou insistindo demais, ou então eu estou tratando o meu corpo de uma maneira que não é a mais adequada, né, em relação ao relacionamento, até sexualmente falando. E aí a gente envolve outras questões, né? Quando a gente fala de uma energia sexual, por exemplo, trazendo aqui para o lado, né, de relacionamento amoroso, quando eu falo de uma energia sexual, eu tô falando da energia da Kundalini. E a energia da Kundalini é a nossa energia vital, né? E aí, Bruno, tá, mas por que você está falando isso agora? Uma vez que eu faço práticas inconscientes não alinhadas, como que eu posso falar isso de uma forma mais simples? Uma vez que eu faço muitas coisas que bloqueiam a minha energia sexual, eu acabo bloqueando a minha energia da vida, entende? É meio que isso. E aí eu preciso entender, por exemplo, eu quero um relacionamento, eu quero alguém, eu quero... Quais são os meus focos? Né? Porque aqui às vezes eu posso ver que você nem esteja tanto olhando assim para sua área de relacionamento. Só que ao mesmo tempo que eu não estou olhando tanto para a minha área de relacionamento, sempre que eu tenho oportunidade, eu acabo travando a minha vida material, a minha energia da vida, a minha energia vital, por conta de algumas ações. Entende? Então é preciso ter um pouco mais de atenção aqui, clareza, e entender que tudo está interconectado, está conectado. Tudo está... Sabe a teia de aranha ali, né? Tem uma palavra que fala muito bem isso, mas agora esqueci, enfim. Tudo está muito conectado de certa forma, né? Não é porque eu vou olhar separadamente para minha vida emocional, minha vida... Não. Uma coisa, o que as cartas estão me dizendo aqui é que, de um ponto de vista espiritual, os seus relacionamentos podem interferir claramente na sua vida profissional. Por exemplo, trazer aqui uma coisa para a vida real, né? Para o dia a dia. Você tem um relacionamento que esse relacionamento você está confortável ali porque você não precisa de tanto dinheiro nesse relacionamento. É um relacionamento que te dá um certo conforto, de certa forma. E isso faz com que você acabe não dando o seu melhor para ter um relacionamento que demande que você tenha o dinheiro necessário para fazer as mudanças que você faz. Porque inconscientemente você paralisa a sua vida financeira porque você já sabe que isso já está meio que resolvido, entende? Então, às vezes, a melhor maneira de você atingir o ápice, né, na sua vida profissional, digamos assim, na sua vida financeira, para ter todos os recursos que você quer, para fazer todos os movimentos, é não associar e não codepender do dinheiro de uma outra pessoa, por exemplo, entende? E isso acaba te desassociando, vai te trazer fragilidade, vai te trazer desconforto, vai te trazer desestruturação, digamos assim, mas ao mesmo tempo vai te colocar focado no plano A, em fazer dar certo. Porque essa é a sua história, entende? Então tem tipo uma relação assim, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, você leva para sua área da sua vida aí. Vamos ver o que mais? Ok, vamos falar aqui um pouquinho mais, só uma coisa. Quero um relacionamento, né? Posso estar falando aqui de você se relacionando com pessoas que
tem muito uma questão física. A carta do enforcado com os 5 de espadas me traz muito uma questão física. Por exemplo, minha lista de sonhos para um relacionamento é uma pessoa assim, 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 assado. E de repente eu começo a gostar de uma pessoa que não é assim, 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 assado. E aí isso pode me gerar algum conflito interno, até mental, tá? Mas lembre que você muda, o nosso ponto de vista muda, os nossos gostos mudam com o tempo. Às vezes você está muito ficcionado e muito preso a um padrão, a um gosto que seja, a uma atração física que você tinha no passado. E hoje você já não é mais aquela pessoa. Então trazer essa mesma referência para uma outra, para essa nova versão sua, digamos assim, não vai te trazer completude, tá? Não vai te trazer a abundância emocional, digamos. Por quê? Porque uma vez que eu estou associado, né, à minha versão antiga, eu não estou totalmente inteiro aqui. Aí aqui talvez seja importante. Eu quero uma pessoa, qual é a pessoa que eu quero? Hoje, aqui agora, não como eu queria 5 anos atrás. Hoje, aqui agora, qual é a pessoa que eu quero? Sabe? Se eu quero ser uma pessoa totalmente, se a independência financeira para mim é muito importante, se a independência profissional é muito importante, eu quero uma pessoa que já venha estruturada profissionalmente, ou eu quero alguém que seja mais emocionalmente disponível para me ajudar a ter força para fazer criar o meu próprio império a minha própria custa, a meu próprio custo, entende? Porque quanto mais eu fico preso, né, na questão, eu quero uma pessoa assim, mas eu quero uma pessoa que seja rica, uma pessoa que tenha estrutura, estabilidade. E aí acaba que eu, em vez de trazer a minha força, a minha energia masculina para co-criar e para criar e para fazer acontecer, eu vou ter que colocar uma energia feminina na minha vida. Entende? Porque a energia masculina já existe. E aí eu tô meio que desequilibrado da minha consciência do que eu quero. Então é preciso trazer um pouco mais desse conhecimento, tá? O que é de fato o que eu quero? Eu quero exercer o meu direito de ser mais feminino, mais masculino, mais... O que você quer em relação à energia, né? Em relação ao relacionamento, energia masculina e feminina. Quero ser uma pessoa mais criativa, mais cuidada, mais... Então, ok, seja essa pessoa, mas não espera ter um cargo de diretor, porque para ter um cargo de diretor, um cargo de alguém famoso, você precisa ter uma energia de quem vai e faz, entende? De alguém que tem o potencial. E aí, às vezes, você vai encontrar uma pessoa, né? Aqui não é sobre sexo, aqui é sobre energia. Então, por exemplo, você é uma mulher que gosta de ir fazer. Então, às vezes, você vai encontrar um homem ou até uma mulher, mas que tem uma energia mais de receber. Entende? Agora, se você quer ter a energia de receber, você não vai querer criar muitas expectativas sobre a sua vida profissional. Pode, mas não é tão condizente com a realidade, com as energias que a gente precisa incorporar, digamos assim, para sobreviver nesse mundo, tá? Espero que faça sentido para vocês. Vamos pegar aqui uma mensagem final, geminianos? Seja você mesmo, a carta da criança e a carta você tem o poder. Geminiano, aqui me traz muito uma questão. Vamos lá, deixa eu entender aqui a energia melhor, porque parece que tem alguma coisa que eu não falei ainda. Aqui me traz muito uma questão de você voltando na infância. O que eu vou falar agora é um pouco profundo, então concentra. É a necessidade de você voltar na infância. É a necessidade de você voltar na infância para pegar força de transformação que a sua criança interior sempre teve, mas que em algum momento ficou perdida pelo caminho, tá? Quando eu trago a criança com seja você mesmo, tem muito uma questão de que eu sempre fui muito empoderado, eu sempre fiz acontecer, eu sempre desafiei os limites da gravidade dos meus pais, sempre fui, né, sempre me mostrei para o mundo, sempre me posicionei, é isso que eu quero dizer, sempre me posicionei muito bem.
Mas com o decorrer do tempo, eu fui deixando essa criança um pouco para trás, fui deixando esse posicionamento. Né? Tudo bem, porque muitas vezes a gente não pode se posicionar como uma criança, mas a gente precisa se posicionar como somos. Disso não podemos abrir mão. Independente do que aconteça, temos que nos posicionar como somos, tá? Ah, não posso me posicionar assim no meu trabalho porque senão vou ser julgado. Não posso me posicionar assim no meu relacionamento porque a pessoa não gosta da pessoa assim, gosta de mim dessa forma. Não posso cortar meu cabelo assim, não posso pintar meu cabelo de louro porque fulano não gosta de mim louro. Entenderam o recado daqui, né? É muito profundo, tá? A gente não necessariamente precisa se posicionar como a nossa criança se posicionava, mas a gente não pode perder a nossa individualidade, a nossa essencialidade de ser quem somos. A diferença é que muitas vezes a nossa criança ela não tem papas na língua, ela fala mesmo, ela faz acontecer, ela vai, ela mentaliza, ela cocria, ela quer, ela, sabe? E muitas vezes a gente vai perdendo isso, né, com o passar do tempo. E uma vez que você já passou por situações muito piores, por situações muito difíceis, digamos assim, você tem todos os recursos dentro de você, geminiano, geminiana, tá? Você tem todos os recursos dentro de você. Se conecta com essa criança interior. Como que essa criança resolveria esse problema? De uma forma simples, fluida, alegre? Como que essa criança resolveria? Porque ela está aí dentro. Pergunta para ela, tá? Sem medo do julgamento, sem a preocupação de não ter dinheiro, sem a preocupação de não ter, sem a preocupação. Como essa criança resolveria qualquer outra questão que seja? Como essa criança viveria autêntica, transbordando espiritualidade, porque espiritualidade e autenticidade é isso, né? A mesma coisa. Conectado com o propósito, conectada com algo que faça transbordar em você, através de você, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Que leitura profunda, hein, geminianos? Que leitura profunda e linda, né? E linda. Gratidão, espiritualidade, gratidão a cada um de vocês. Já conto com o seu comentário aqui, com o seu curtir, com a sua interação. Se inscreve no canal, é muito importante. Gratidão, mais uma vez, por estar comigo. Desejo um abençoado e excelente janeiro de 2026 para cada um de vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.